Alguns dizem que Álvares de Azevedo teve uma vida boêmia, ou seja, uma vida alegre e despreocupada, mas outros dizem que ele teve uma vida casta, simples e triste. Contudo, suas poesias mostram uma ideia fixa em sua própria morte, provavelmente por saber do estado de saúde em que se encontrava. Entretanto, o poeta também passou pela experiência da morte prematura do irmão e de alguns de seus colegas de faculdade. Inspirado pela literatura de Lord Byron e Musset, Álvares de Azevedo impregnou suas poesias com áreas sarcásticos e irônicos e com ideias de autodesconstrução, morte, dor e divisão de modo irreal e idealizado por donzelas virgens. Além disso, seus poemas de temáticas de frustração e sofrimento ganham um ar melancólico por lembranças da infância, da mãe e da irmã. Álvares de Azevedo parecia viver uma dualidade de sentimentos que são transpassadas para a literatura. Ora é meigo e sentimental, ora é mordaz e trágico, por ter o pessimismo como um âncora de seus poemas. Foi considerado o responsável pelo mal do século, caracterizado pelo sentimento melancólico e pelo desencanto. Em 1851, a ideia de que a morte era certeira em sua vida começou a escrever cartas para a mãe, a irmã e alguns amigos, certificando-os de seu inevitável destino. Sua temática, voltada à morte, pode ser considerada também como um refúgio, uma fuga da realidade conturbada em que vivia a relação com o mundo que o cercava, o qual lhe dava a sensação de impotência. Vitimado por uma tuberculose e sofrendo com um tumor, Álvares de Azevedo é operado, mas infelizmente não resiste à operação e morre no dia 25 de abril de 1852, com apenas 21 anos. Álvares de Azevedo encarava a morte como uma solução de sua crise e de suas dores. Contudo, escreveu seu famoso poema, Se Eu Morresse Amanhã, no qual foi dedicado à sua mãe e à sua irmã, que nele dizia: Se eu morresse amanhã, veria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Sou o sonho da tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que te há de matar. Enfim, por que estaríamos falando de um cara que morreu aos 21 anos? O que uma pessoa faz até os 21 anos para ela ser tão famosa desse jeito, ao ponto de ser reconhecida por todos? Bem, Álvares de Azevedo deixou sua marca na literatura romântica. O autor pertenceu à segunda fase do romantismo brasileiro, no qual era um movimento conhecido como ultrarromantismo, e foi fortemente influenciado pelo poeta britânico Lord Byron. O amor inalcançável e o pessimismo são temas constantes nas obras do escritor brasileiro. E escolhido por Coelho Neto, Álvares de Azevedo é o patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, a ABL. O escritor deixou obras marcantes para a literatura, como Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. A obra Lira dos 20 Anos faria parte de uma trilogia de liras. Cada uma seria escrita por um autor, sendo Aurelino Lessa e Bernardo Guimarães os sócios de Azevedo nessa grande empreitada. E por aí não para. Os estilos dos textos do autor costumam apresentar uma certa agilidade, como se houvesse um nervosismo na escrita. Apesar do pouco tempo de vida, o poeta escreveu enquanto pôde e em grande quantidade, mas teve pouco tempo para estabelecer um estilo próprio, pois morreu muito cedo. Mas é possível perceber traços do pessimismo e da melancolia na obra de Azevedo,
que eram elementos característicos, e também na obra do poeta Byron, no qual ele tanto se inspirava. Elementos de humor, drama e em algumas obras, assim como traços de ironia, também foram perceptíveis. Como já havia dito antes, Álvares de Azevedo foi um dos autores do período ultrarromântico, que apesar de sua vida curta, foi o melhor representante do movimento no Brasil, com poesias que demonstram a concepção do amor do autor, em que, em determinado momento, expressava a mulher de uma forma idealizada, como um anjo, e em outro, representava com envolvimento erótico, bastante sexual. No entanto, em ambos os casos, a mulher é algo inalcançável para o autor. Tendo a concepção de amor do autor, sabemos que ele participou da segunda geração, ou da segunda fase do romantismo brasileiro. Mas o que seria esse romantismo brasileiro? Bem, foi um período romântico que compôs-se de 3 fases, nas quais foram elas: a primeira geração, segunda geração e terceira geração. Na primeira geração, tinha como característica o nacionalismo, que era um sentimento, digamos que ufanista, que é um orgulho exagerado, muito voltado para as raízes culturais. Já na segunda geração, a temática predominante foi o amor versus a morte, alicerçada em um sentimentalismo exacerbado, repleto de um profundo pessimismo. Na terceira geração, voltada mais para a questão social, a qual tinha ideologia do desejo de mudanças, como, por exemplo, a abolição da escravatura referente ao período histórico vivente. De acordo com as características ditas anteriormente, a segunda geração romântica foi também conhecida pelo mal do século. A questão do culto ao pessimismo, ao sentimentalismo exacerbado, ao desejo de morrer como refúgio, em decorrência do amor não correspondido, levavam os escritores a optar por lugares sombrios, úmidos e tenebrosos. Entre as características de suas poesias estão o egocentrismo, pessimismo, melancolia, desejo de evasão, intimismo, desilusão adolescente, tédio, satanismo, erotismo difuso e obsessivo e negativismo boêmio. Aliada a essa problemática, a maioria deles eram autênticos boêmios e tinham como companheira inseparável a vida noturna. Boêmio é um adjetivo que caracteriza o comportamento de um indivíduo que vive despreocupadamente. No entanto, o termo boêmio é utilizado para nomear a pessoa que é natural ou habitante da Boêmia, região localizada ao ocidente da República Tcheca. Os boêmios eram nômades típicos da região da Boêmia e, com o passar do tempo, este termo acabou se transformando em sinônimo de cigano ou indivíduo com a vida desregrada. Por essas e outras razões, eram acometidos por doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, a tuberculose, e, consequentemente, morriam de maneira bastante precoce, como Álvares de Azevedo. Vejamos a seguir um dos poemas deste tão consagrado autor. Amor. Amemos, quero de amor, viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão, na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu, quero em teu seio morrer no enlevo do seio teu. Quero viver da esperança, quero tremer e sentir, na tua cheirosa trança quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração, que noite bela, como é doce a viração. Entre os suspiros do vento, da noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Diante deste poema, podemos identificar a presença do amor idealizado, visto somente no plano espiritual, sendo literalmente confirmado pela presença dos substantivos palidez e languidez, retratando uma mulher intocável, virginal e etérea. Percebemos também que há um desejo profundo em conquistar a mulher amada, embora este pertença ao surreal, ao onírico. Onírico pertence à natureza dos sonhos. Por fim, o poeta se inspira na natureza noturna, uma característica marcante da estética em voga, e não vê outra alternativa senão a morte como alívio do seu sofrimento.
Outros termos utilizados para referirem-se à segunda geração romântica é o ultrarromantismo e byronismo. O primeiro deve-se ao fato de essa geração do romantismo ter levado ao extremo e, por muitas vezes até o ridículo, os ideais de subjetividade, individualismo e idealismo preconizados pelo romantismo. O segundo termo deve-se ao fato de que os poetas da segunda geração adotaram um estilo de vida inspirado na vida e na obra do poeta inglês Lord Byron, a saber, vida boêmica, voltada para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. O byronismo é caracterizado pelo narcisismo, egocentrismo, pessimismo e angústia. Como vocês estão vendo na foto da homenagem, da estátua em homenagem ao Álvares, no começo do século XX, o Centro Acadêmico 6 de Agosto decidiu homenagear 3 famosos poetas que haviam estudado na São Francisco: Álvares de Azevedo, Castro Alves e Fagundes Varela. A arrecadação dos fundos para as obras foi realizada em um evento que contou com a palestra do jornalista Euclides da Cunha. A verba levantada, no entanto, foi suficiente para produzir somente uma erma, espécie de busto que inclui uma parte maior do corpo de Álvares de Azevedo. A obra é um símbolo do ativismo intelectual e político dos estudantes da faculdade, fundada em 1827, e remonta a uma das principais histórias da instituição. Em 1907, a obra foi doada à Prefeitura de São Paulo, que a instalou na Praça da República. Em 2006, os estudantes de Direito resgataram a erma durante a virada cultural, recolocando-o no Lago São Francisco, em frente à faculdade. O resgate incentivou a ideia do Centro Acadêmico 6 de Agosto de finalizar o projeto original, incluindo a restauração da obra e a produção das ermas de Castro Alves e Fagundes Varela. Por meio de um convênio com a Prefeitura, foi obtida a permanência da estátua no Lago São Francisco e a restauração foi viabilizada por uma parceria da Associação dos Ex-Alunos com o escritório Machado, Meyer, Sendax e Opes Advogados. O livro Lírio dos Indianos é uma antologia poética do autor Álvares de Azevedo, um dos nomes mais conhecidos da poesia romântica no Brasil. O livro foi publicado no ano de 1853 e foi organizado pessoalmente pelo autor, que morreu um ano antes. Desde a sua publicação, foi reeditado várias vezes. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é marcada pela superidealização da mulher e do amor e pela presença constante da temática da morte, com forte carga de religiosidade. Um exemplo da primeira parte do livro é o poema Ai Jesus. Ai Jesus, não me vejo que gemo, que desmaio de paixão pelos teus olhos azuis, que empalideço, que tremo, que me inspira o coração? Ai, Jesus, que por um olhar, donzela, eu poderia morrer dos teus olhos pela luz? Que morte bela, onde seria viver? Ai, Jesus, que por um beijo perdido eu de gozo morreria, em teu níveis seios nus, que no oceano do gemido minha alma se afogaria. Ai, Jesus. Finalmente, na segunda parte, ele faz uma mistura entre as 2 partes anteriores, porém ele se inclina mais para o estilo da primeira parte. Um exemplo é o poema Meu Desejo. Meu desejo era ser a luva branca que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver do céu deserta. Meu desejo era ser o sapatinho que teu mimoso pé no baile encer, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. Meu desejo era ser o cortinado que não contas os seus. Meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios de teu leito. Era de ter colar
Meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios. Na segunda parte do livro, são poemas mais sombrios com elementos mórbidos como cadáveres, vultos, festas boêmias e etc. Um exemplo dessa parte do livro é o poema Solidão. Nas nuvens cor de cinza, no horizonte a lua amarelada, a face embuçada, parece que tem frio, e no seu leito deitou para dormir a carapuça. Ergueu-se, vendo a noite a vagabunda, sem chale, sem camisa e sem mantilha. Vem nua e bela procurar amantes, é doida por amor, da noite a filha. As nuvens são os frades de joelhos, rezam adormecendo no oratório, todos têm capuz e bons narizes, e parecem sonhar o refeitório. As árvores prateiam-se na praia, qual de uma fada os mágicos retiros? Ó lua, as doces brisas que sussurram, coam dos lábios, Deus como suspiro, falando ao coração que nota aérea deste céu, destas águas se desertas. Canta assim algum gênio adormecido das ondas mortas no lençol de prata. Minha alma tenebrosa se entristece, é muda como sala mortuária. Deito-me só e triste, sem ter fome, vem na mesa e ceia solitária. Ó lua bela dos amores, se tu és moça e tens um peito amigo, não me deixe assim dormir solteiro, à meia-noite vem ceiar comigo. Macaro, de Álvares de Azevedo. A obra Macaro é considerada uma peça de teatro e ao mesmo tempo uma narrativa com certo caráter pessoal. Escrita por Álvares de Azevedo, o livro foi publicado em 1852 e denuncia questões sociais. Este livro apresenta muitas características do romantismo. Através da obra, revela os sentimentos presentes nos românticos, através de fatos vivenciados pelos personagens. Ela é dividida em 2 episódios e conta a história de Macário, um jovem que tem um encontro com Satã e debate pensamentos de amor com seu amigo penseroso. Uma obra considerada por muitos críticos como muito dramática, para alguns é tida como genial e para outros é vista como extravagante e sem sentido. Primeiro episódio. Na primeira parte do livro ou peça, Macário é um jovem rapaz que segue em direção à cidade para estudos. Ele está em uma estalagem, bebendo e maltratando o atendente do estabelecimento, sendo grosso ao pedir bebidas e criticando seu serviço. Então chega um desconhecido que o observa e eles começam a conversar. Eles falam sobre poesia, paisagens, o amor ideal, mulheres. No fim da conversa, o desconhecido revela ser Satã. Macário não se espanta e diz que procura por ele há alguns anos. Satã o chama para fazer uma viagem. O destino é uma cidade poluída, cheia de prostitutas. Uma clara crítica de Álvares de Azevedo a São Paulo, cidade descrita em sua história. Satã conta que amor e morte estão sempre unidos. Eles chegam a um cemitério e Macário adormece. Tem um pesadelo com uma mulher pálida que beijava cadáveres. Ao acordar, Satã diz que é sua mãe e que ela está sendo atormentada no inferno. Macário fica com raiva, o expulsa e depois acorda atordoado na estalagem, pensando que tudo não se passava de um sonho. Porém, ao olhar no chão, vê pegadas de bote queimado. E assim termina a primeira parte. Segundo episódio. Já no segundo episódio, Macário está na Itália e encontra em um primeiro momento uma mulher que embala seu filho morto. Depois, Macário e outros estudantes aparecem em cena, confusos, deprimidos e em busca do amor puro e virginal. Seu amigo penseroso acaba matando-se por amor enquanto Macário está bêbado. Macário acaba sendo levado por Satã a uma orgia em um bar. A última parte é uma reflexão sobre a morte do próprio Macário. O final do livro lembra vagamente o fim de A Noite na Taverna. Noite na Taverna é uma coletânea de narrativas construídas em 7 partes.
traz epígrafes e usa os nomes de cada um dos narradores como subtítulos, antecedendo as histórias. Constitui a mais original produção em prosa de Álvares de Azevedo e insere-se perfeitamente no clima romântico byroniano, refletindo também as influências deixadas no autor pela leitura das novelas mórbidas do século XIX. No final da peça Macário, Álvares de Azevedo apresenta a personagem título aproximando-se de uma janela e observando, dentro de uma taverna, vários jovens conversando. Assim, na verdade, inicia-se o livro A Noite na Taverna. Seu começo é encadeado à peça, mas não se trata de um texto dramatúrgico. É um livro de narrativas curta em prosa, e não teatro. A obra é estruturada em abismo. Cada capítulo é uma história contada dentro de outra história. São, portanto, contos ligados através da estrutura conhecida como moldura narrativa, uma narrativa geral que une todas as outras. Tal recurso, conhecido também como contos enquadrados, remete às mais antigas coletâneas de contos da literatura universal, como, por exemplo, As Mil e Uma Noites. Em Noite na Taverna, cada conto tem um narrador diferente. Cada um dos homens conta a sua história medonha, afirmando que não é um conto, é uma lembrança do passado. Afirmações como essas são típicas do romantismo. Procuram, assim, estabelecer a veracidade de textos inacreditáveis, histórias fantásticas, impossíveis de acontecer na realidade. Os homens reunidos na taverna procuram impressionar seus ouvintes, acrescentando detalhes cada vez mais imaginativos, macabros e chocantes a seus relatos amorosos, ditos pessoais e verídicos. Antônio Cândido explica que, em Álvares de Azevedo, elementos macabros estariam compondo com estes, de maneira peculiar, o par romântico amor e morte. A obra está dividida em dois planos, uma narrativa externa, que apresenta os rapazes já bêbados na taverna e prestes a contar cada um a sua história, e as várias narrativas internas ou aventuras apresentadas. Temática da obra. Os contos giram em torno dos temas do amor e da morte, que são relacionados pela presença de momentos de necrofilia, incesto, assassinatos, canibalismo, loucuras variadas. Assim, o amor está sempre na fronteira com a morte e a sexualidade se reveste de culpas e punições. O tema não envereda, de fato, pela cena do sobrenatural, mas sim pelo extravagante e hiperbólico. Necrofilia, catalepsia, amor obsessivo, infanticídio, assassinato do esposo, ingratidão, aborto, adultério, sonambulismo, suicídio, emprego de narcótico como recurso amoroso, incesto e fratricídio são as matérias-primas para as obras contadas pelos personagens. E tudo isso precedido por um vivo debate filosófico. Capítulo 1. A temática desenvolvida aqui é a oposição entre a imortalidade e a mortalidade da alma. A afirmação do prazer versus a negação do prazer. A existência de Deus versus a inexistência de Deus. Daí, o autor coleciona uma série muito grande de citações filosóficas, que remetem para um ou outro dos temas, deixando o leitor suspenso entre dois termos. Capítulo 2. O tema é a necrofilia, a morte, a catalepsia e o amor obsessivo. Capítulo 3. O amor obsessivo, o adultério, o ciúme, o assassinato do marido, a miséria de uma vida desregrada e o amor exclusivamente carnal, que logo finda, constitui-se na temática desse capítulo. Capítulo 4. A temática é o desencontro, a ingratidão, o aborto, o adultério, o sonambulismo, o amor obsessivo, o suicídio e o arrependimento. Capítulo 5. Traz uma simetria interessante entre a conduta do personagem Cláudio Zerman e da do Duque Marfil,
temática desse capítulo é o amor obsessivo, a perversão sexual. Capítulo 6. Os temas são o incesto e o fratricídio. Capítulo 7. A temática do último capítulo é a vingança do destino, a fatalidade da ignorância e o suicídio. Ao longo de Noite na Taverna, são introduzidos na literatura brasileira temas relacionados ao fantástico e ao macabro. No todo, predomina a intenção de fugir da realidade na bebida e na fantasia. Os personagens estão saturados de extrema melancolia e pessimismo, características dominantes do ultrarromantismo, no qual os autores se preocupavam em descrever paisagens sombrias e acontecimentos misteriosos. Protagonistas. Os protagonistas ou personagens principais de Na Noite na Taverna são basicamente os jovens Sofieri, Bertrand, Genaro, Cláudio Zerman, Johan e Arthur, que se encontram reunidos na taverna. Além deles, Georgia, que aparecendo já no final do livro, acrescentou a nota de plausibilidade às histórias narradas. De todos os personagens são do tipo anti-herói, pois que, mesmo em posição de herói pelas coisas que contam, mostram-se iguais ou inferiores aos dos outros componentes do grupo. Ou são vítimas da adversidade, ou são presas de seus próprios defeitos de caráter. A conclusão que temos sobre a obra Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, é que o mesmo resolveu delicadas feridas da sociedade brasileira da época e afrontou tabus. E com isso, assim como em diversos outros pontos, ele seguiu as pegadas de Lord Byron, em cujas obras aparecem também traços não conformistas e antissociais. Em Noite na Taverna não há justiça, probidade, remorso nem compaixão. Os rapazes na taverna, enquanto contam suas aventuras, são como anjos da morte e da destruição, semeando a ruína e o desastre por onde passam. Sua postura é narcisista, apenas buscam o prazer e a satisfação dos seus próprios desejos. O texto não está construído de forma a incutir susto ou medo no leitor, como seria o caso na literatura de horror ou sobrenatural, mas antes provocar o estranhamento e a repulsa. No entanto, uma das suas qualidades é justamente prender a atenção página a página, através do emaranhado das situações descritas. Sem dúvida, as noites de vícios e devassidão narradas por Álvares de Azevedo chamaram a atenção e chocaram o público leitor da década de 1850. Noite na Taverna apresenta um mundo que não era o de Álvares de Azevedo, nem o de sua infância em família, nem o de sua mocidade e amadurecimento. Sua biografia deixa claro os tipos de valores nas quais ele foi criado, os da sólida e tradicional família brasileira, abastada, convencional e letrada. Orgias, a crueldade, a desonra e os vícios de seus personagens em nada correspondem à realidade ou vida do poeta. Somente o desejo de fuga da realidade explica tal escrito em que o amor é encarado pelo autor de maneira pervertida. Na vida real, nada mais era do que um bom filho e irmão dedicado. Os sentimentos expostos em Noite da Taverna são puramente intelectuais. Álvares de Azevedo escreve sua obra na tradição do romance gótico. Pode-se avaliar como provenientes do romance gótico inglês. Não apenas vários dos temas de Azevedo, como incesto e assassinato entre familiares, como ainda o gosto pelos incidentes sensacionais, raptos, fugas, aventuras em rápida sucessão, etc. Provavelmente, esses são elementos que foram injetados na poética de Álvares de Azevedo, não apenas através de Woolf, contos fantásticos, mas também de Byron, de quem era assíduo leitor. O poeta inglês derramou pelo mundo uma mensagem de decadência e melancolismo, erotismo e depravação, rebeldia e morbidez, que afinal alcançou o estudante paulista e toda uma geração brasileira. Os valores góticos fizeram de Noite na Taverna uma coletânea de brutalidades e perversões, cujas sementes são a descrença, o cinismo e o deboche.
Em Azevedo, o recurso a elementos do romance gótico significa uma revolta contra a moral burguesa e sua rigidez de costumes. É, sem dúvidas, uma produção nor. Antônio Cadido assinala. Marcada pelo incesto, a necrofilia, o fratricídio, o canibalismo, a traição, o assassinato, cuja função para os românticos era mostrar os abismos virtuais, as desarmonias da nossa natureza, assim como a fragilidade das convenções associadas a isso, a modo correlativo. A noite, a tempestade, o raio, o náufrago, o tufão, constituindo o arsenal daquele belo sublime que podia costear o horrível, como indicam algumas páginas críticas de Álvares de Azevedo. Fecha aspas. As histórias de Noite na Taverna são carregadas de fantasias. São homens devassos, que se apaixonam por mulheres perdidas ou virgens misteriosas, que terminam por perder-se. A sexualidade é sempre punida com a loucura e com a morte. O amor jamais se realizará plenamente. A atmosfera das cidades é corrompida e nebulosa, povoada de figuras fantasmagóricas. A imaginação romântica de Álvares de Azevedo marca de forma exuberante os contos do livro, narrado no estilo repleto de adjetivos e reticências. Além de síntese, Azevedo escreveu em túmulo, sem muito senso crítico, com traços de perversidade, demonstrando um cansaço precoce da vida, corporificando as várias tendências psíquicas de uma geração, com uma viva fantasia, apresentando características como egocentrismo, dualidade, autoironia, pessimismo e humor negro ou afrodescendente, ou seja, como um legítimo representante do ultrarromantismo. Como escritor brilhante que foi e poeta original e talentoso, a qualidade de suas obras surpreendem pela precocidade que foi concebida. Seus textos refletem o ambiente de sua época, onde a literatura estava impregnada de pessimismo, ceticismo, morbidez e pressentimentos da morte. O poema O Conde Lopo, de Álvares de Azevedo, foi publicado em 1886, 34 anos após a morte do poeta, e não está entre suas obras mais importantes. Na apresentação, o organizador informa que obteve um manuscrito com a mãe de Álvares de Azevedo e que ela ainda tinha, naquela época, muitos manuscritos inéditos do poeta. Intercruzando vários aspectos do romantismo negro, o poema de Álvares de Azevedo articula elementos tanto sublimes quanto grotescos em seus versos, principalmente nas representações do feminino, sendo amante infernal e fantasma lúbrico. Em O Conde Lopo, ficamos sabendo que o protagonista possui um segredo do passado, causa de sua melancolia. A donzela por quem ele era apaixonado, Madalena, se casou com seu irmão na sua ausência. Por essa razão, o Conde Lopo tornou-se um sedutor que corrompia e destruía as donzelas que se apaixonavam por ele. Na cena final da narrativa, o conde termina de narrar sua história ao cavaleiro Gastão e conta que acabou encontrando-se às escondidas com a cunhada, e o amor que era tão puro se verteu em crime.